Você chegou aqui com o coração carregado de expectativa e talvez até com um cansaço que ninguém vê, mas eu preciso que você pare por um instante e ouça com calma. Há dias em que a alma sente antes da mente entender, e este é um desses dias em que o céu parece tocar a sua rotina com uma delicadeza que não faz barulho. Quando o título desta mensagem fala de colheita, ele não está falando apenas de calendário, está falando de maturação, de sementes escondidas, de processos que pareceram lentos e ainda assim estavam vivos. Você não está sendo chamado para fabricar nada, você está sendo chamado para perceber o que já foi sendo preparado no secreto. Enquanto eu falo com você, eu penso em José no Egito, guardando no silêncio aquilo que ainda não parecia promissor, até que o tempo de Deus fez a reserva se tornar abundância. Talvez a sua casa, o seu trabalho, a sua mesa e até o seu peito tenham conhecido um tipo de espera parecida, aquela espera em que quase tudo parece parado, mas nada está morto. O que vinha parecendo atraso pode estar revelando preparo. O que parecia esquecimento pode estar se mostrando terreno fértil. Há uma diferença entre o que o olho mede e o que a promessa já começou a organizar. E eu quero que você receba esta diferença sem medo. O Senhor não costuma desperdiçar o que planta, e também não costuma abandonar o que amadurece. Se você tem sentido a vida apertar em certos pontos, talvez seja porque algo dentro de você está sendo afinado para suportar a chegada. Nem toda pressão é punição. Às vezes, é apenas a forma como a terra responde antes da colheita. Então fique comigo, sem correr, porque os sinais precisam ser vistos com atenção e o coração precisa aprender a reconhecer o próprio tempo. Há uma maneira silenciosa como Deus vai alinhando os dias, e você percebe isso quando certas lembranças voltam com força, quando uma palavra antiga ganha peso novo, quando uma porta interna se abre antes da porta externa. Você pode ter atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Passado por semanas em que tudo parecia pedir resistência, mas agora a sensação é outra, mais funda, como se algo estivesse se aproximando sem anunciar o próprio nome. Eu vejo isso como quem observa a primeira luz da manhã tocando o chão frio da cozinha, deixando as xícaras, o pano sobre a mesa e a janela em silêncio como testemunhas de uma mudança discreta. Não é espetáculo, é visita. Não é barulho, é presença. Há colheitas que chegam do mesmo modo como a brisa entra pela fresta, sem violência, mas com autoridade suficiente para mudar o ambiente inteiro. E quando essa autoridade chega, ela não vem para confundir você, vem para confirmar o que já vinha sendo semeado. Talvez você tenha chorado sem saber se ainda havia resposta. Talvez tenha orado com a voz baixa para não quebrar por dentro, e talvez tenha pensado que ninguém notou. Mas o céu nota o que a sala não viu. O céu vê a mão cansada,
A fé que continuou mesmo sem aplauso, a obediência que ninguém fotografou. E há algo precioso nisso, porque a colheita de Deus quase nunca começa no palco. Ela começa no secreto, onde a raiz aprende a respirar. O tempo em que você foi sustentado sem explicação está encontrando agora um sentido mais claro. Não para inflar o orgulho, mas para fortalecer a confiança. Não para te distrair, mas para te devolver ao centro do propósito. Quando eu digo que estes dias são dias de colheita, eu não estou dizendo que tudo será fácil de repente, mas estou dizendo que o peso dos últimos ciclos não define a última palavra. Você conhece a sensação de entrar em um lugar e perceber que o ar mudou antes mesmo de alguém falar? É isso que pode estar acontecendo agora na sua história. A mesa continua a mesma por fora, mas algo nela já não está vazio do mesmo jeito. A cadeira ainda espera, mas a espera já não tem o mesmo som. A colheita não é apenas o fruto chegando. Às vezes, a colheita é o entendimento chegando junto com o fruto. Você olha para trás e percebe que até as perdas foram filtrando em você uma fome mais limpa, menos impaciente, mais madura. Você já não quer qualquer coisa, porque a sua alma aprendeu a reconhecer a diferença entre movimento e direção. E isso também é maturação. Isso também é resposta. E quando a resposta vem, ela não precisa se parecer com o sonho infantil que você carregava. Ela pode vir em forma de estabilidade, de paz, de reconciliação interior, de coragem para permanecer. Talvez hoje você esteja percebendo que certos desconfortos foram apenas o idioma de uma transição. Talvez você esteja entendendo que a demora não era ausência, era crescimento oculto. O coração que aguenta a espera sem se tornar cínico é um coração que foi treinado para receber. Há colheitas que não cabem em mãos apressadas, porque seriam derramadas antes da hora. Por isso, o que Deus está fazendo em você agora tem também a forma de cuidado. Ele está ensinando seus sentimentos a não correrem na frente da graça. Ele está dando largura à sua alma para que a bênção não fique apertada demais quando chegar. Eu quero falar com a sua rotina, porque é nela que os sinais costumam se esconder. Você levanta, prepara o café, olha o celular, responde o necessário, e entre uma tarefa e outra, existe uma parte de você que continua perguntando se ainda vale a pena esperar. Vale, porque a espera certa não é um buraco, é um corredor. E corredor é lugar de passagem, não de morada. Há coisas que você não pode mais tratar como eternas só porque demoraram. Há portas que Deus não deixou abrir cedo para não expor o que ainda estava sem estrutura. O campo precisa de estação, a árvore precisa de tempo, o pão precisa de fermento e você também precisou de processo. Talvez as últimas semanas tenham sido como um terreno recém-revirado, com a terra escura aparecendo, os restos antigos subindo à superfície, e você pensando que isso era desordem quando na verdade era preparo. Há uma sabedoria escondida nessa imagem. O que vem à tona nem sempre vem para te ferir. Às vezes vem para ser removido. Você tem sido chamado para deixar o que é velho ser tirado sem medo, porque a colheita também exige espaço. E espaço é uma forma de fé. Quando você retira o que ocupa demais, o novo respira. Quando você limpa a mesa, a abundância encontra lugar. Quando você solta uma expectativa que já apodreceu, você não está perdendo, está liberando. Eu sei que isso exige coragem, porque soltar parece risco para quem foi machucado antes. Mas Deus não pede que você se agarre ao que foi para impedir o que está vindo. Ele pede confiança suficiente para não confundir apego com fidelidade. O tempo da colheita começa, muitas vezes, no exato ponto em que você decide parar de proteger o que já acabou. Existe uma diferença entre insistir por medo e permanecer por convicção, e você está sendo conduzido para discernir isso com mais clareza.
Há noites em que a mente tenta repetir antigas preocupações como se elas pudessem impedir o imprevisível. Mas o coração aprende outra linguagem quando repousa em Deus. O coração aprende a escutar a respiração, a reconhecer a paz que vem devagar, a perceber quando a ansiedade fala alto demais e quando a esperança fala fundo demais. Eu vejo você como alguém que entra no quarto, fecha a porta, pousa a mão sobre o peito e percebe que nem toda batalha precisa ser anunciada. Algumas se resolvem no silêncio onde a alma decide confiar. O campo de Deus não depende da sua pressa para crescer, mas ele pede sua disposição para caminhar sem desviar. E caminhar assim é uma forma de adoração. Você vai descobrindo que certas respostas chegam não quando você força, mas quando você se alinha. A colheita é também alinhamento entre o que você pediu e o que você realmente está pronto para carregar. Isso pode parecer pequeno por fora, mas por dentro é enorme, porque muita coisa que parecia ausência era, na verdade, proteção contra um fruto que ainda não suportaria o seu próprio peso. Agora, se você sente que o interior está mais firme, mais atento, mais silencioso e mais aberto, isso não é acaso, é o tipo de amadurecimento que prepara o gesto certo no tempo certo. E o gesto certo, quando chega, traz descanso em vez de alarde. Ele não precisa convencer ninguém, porque já nasceu do chão certo. Talvez você tenha percebido ao longo de tudo isso que certas palavras antigas voltaram a visitar você, não como lembrança vazia, mas como semente reacendida. Você escutou promessas, guardou conselhos, atravessou dias em que parecia estar trabalhando sem ver retorno, e ainda assim continuou. Esse continuar é importante. É importante como o silêncio antes da chuva, como a mão que planta sem espetáculo, como a confiança de quem conhece a fidelidade de Deus sem precisar controlar o calendário. Você não precisa transformar cada demora em medo. Você não precisa interpretar cada pausa como perda. Há um ritmo do céu que não se submete ao barulho humano. E esse ritmo está guiando a sua história de um modo mais preciso do que parece. Quando a terra está pronta, o que estava escondido ganha linguagem. Quando o interior está pronto, o que estava bloqueado encontra caminho. E você pode sentir esse caminho em pequenos sinais. Uma conversa que se simplifica, uma dor que já não domina, uma lembrança que perde o veneno, uma coragem que volta sem pedir licença. Nem sempre a colheita chega com peso de milagre visível. Às vezes, ela chega como sobriedade, como clareza, como uma paz que não depende de convencer ninguém. Isso também é abundância. Isso também é resposta. O Senhor sabe dar o pão e também sabe dar a fome certa para que o pão não seja desprezado. E quando Ele faz isso, tudo dentro de você aprende a se posicionar de novo. O que antes era dispersão vai se tornando foco. O que antes era confusão vai se tornando endereço. O que antes era ansiedade vai se tornando espera viva. Há um testemunho sendo tecido na sua história, e ele não depende de perfeição, mas de permanência. Se você está ouvindo com atenção, talvez já tenha notado que esta mensagem não quer apenas emocionar você por um instante, ela quer te reposicionar por dentro. Há uma diferença entre receber uma palavra e deixar a palavra encontrar morada. E eu sinto que o que está sendo dito agora precisa encontrar o lugar certo no seu interior, onde a fé não é barulhenta, mas é firme. Você pode estar atravessando um período em que muita coisa ainda parece incompleta, mas incompleto não é o mesmo que perdido. O que ainda não se abriu pode estar apenas respirando antes da revelação. O que ainda não floresceu pode estar se protegendo das pressas. Eu vejo a cena de uma varanda simples, com vasos alinhados, o chão ainda úmido de rega, e você olhando para uma haste verde que parecia morta semana passada e agora insiste em subir.
É assim que Deus trabalha em muitos momentos, quase sem alarde, mas com insistência. E a insistência dele é amor. Ele volta ao mesmo ponto porque sabe que ali existe vida. Ele rega o que ninguém mais olhou. Ele firma o que estava torto. Ele visita o que parecia esquecido. E você, mesmo cansado, continua sendo parte disso. Você não foi descartado, você foi tratado. Você não foi esquecido, você foi preservado. Você não foi atrasado por capricho, você foi conduzido por sabedoria. Pode ser que os frutos que virão agora tragam mais do que resultados. Tragam discernimento sobre quem você se tornou no processo. Isso é precioso, porque a colheita que não muda o coração ainda é pequena diante da obra completa. Mas quando o fruto vem junto com o entendimento, tudo ganha densidade. O que antes era apenas promessa passa a ser memória viva da fidelidade de Deus. Há momentos em que a alma precisa parar de olhar para o relógio humano e começar a olhar para os sinais do campo. A terra não mente sobre o que está acontecendo nela. Ainda que por cima pareça seca, por dentro ela guarda um trabalho silencioso. Assim também em você. Talvez por fora poucos percebam a mudança, mas por dentro há uma reorganização profunda acontecendo. As respostas que você pediu não estão todas prontas do jeito que sua ansiedade gostaria, mas isso não significa vazio. Significa processo. Significa que o céu está cuidando da ordem, e quando a ordem certa chega, a pressa perde o domínio. Você vai percebendo que já não se alimenta da mesma maneira do medo de ontem, já não entrega a palavra final para o cansaço, já não deixa a frustração escrever o roteiro inteiro. Há uma espécie de firmeza nova nascendo, e ela é mais valiosa do que qualquer vitória apressada. O Senhor costuma preparar o interior antes de entregar o exterior. Ele faz isso para que o que chega não encontre um coração pequeno demais para carregá-lo. E esse cuidado é uma forma de amor que nem sempre é celebrada, porque demora. Mas o que demora, quando vem de Deus, vem com raízes. Você talvez tenha aprendido a desconfiar de coisas rápidas demais. Isso é sabedoria. Agora você está aprendendo a confiar naquilo que amadurece sem teatro. Isso também é sabedoria. E a colheita que amadurece sem teatro costuma sustentar por mais tempo, porque nasceu do lugar certo. Não tenha pressa de chamar de pequeno aquilo que está apenas começando a transbordar. Há sinais que começam discretos e depois tomam a casa inteira. Se algo disso tocou fundo em você, se em algum ponto sua respiração mudou e uma certeza mansa começou a se formar, escreva 888 nos comentários. Esse número não é um enigma complicado. É apenas um modo simples de dizer que você reconheceu um sinal de transbordo e de confirmação. Escreva 888 e então volte para mim. O gesto de escrever isso é pequeno, mas ele pode marcar em você o instante em que o coração parou de resistir ao que já estava sendo revelado. E eu quero que você volte, porque ainda há mais no campo do que os olhos apressados costumam ver. O céu não se move por performance, ele se move por alinhamento. E quando há alinhamento, até o que era confuso começa a se organizar. É isso que pode estar acontecendo agora. Uma organização invisível de caminhos, encontros, tempos e decisões. Talvez você esteja percebendo que uma parte da sua história ficou mais leve só de nomear o que sentia. Isso também importa. Há revelações que não chegam para te fazer entender tudo, mas para te fazer descansar no meio do que ainda não se explica. E descansar, nesse caso, não é desistir, é confiar. Você voltou para ouvir, e isso já mostra que o seu espírito não quer mais fugir da própria estação. Permaneça comigo, porque o que vem a seguir também precisa ser visto com calma. Há dias em que a colheita parece tão próxima que até o corpo percebe antes da mente.
Você acorda e nota que o peso de certas preocupações não está tão pesado. E isso não acontece porque tudo resolveu, mas porque algo dentro de você já deixou de lutar contra o inevitável de forma inútil. A alma aprende a poupar força quando entende o tempo. E tempo, na mão de Deus, nunca é apenas atraso ou pressa. É medida exata. Talvez você tenha passado por um período em que a fé parecia uma porta fechada, mas agora a maçaneta está ali, silenciosa, como quem espera um toque mais simples do que imaginavam. Não há desprezo na espera, há desenho. Não há vazio no intervalo, há preparo. Não sei se você percebeu, mas até as suas lágrimas ensinaram algo ao solo interior. Elas amoleceram áreas que antes estavam secas demais para receber consolo. Elas abriram espaço onde antes havia dureza. Isso importa porque a colheita de Deus não visita apenas circunstâncias, ela visita regiões internas. Quando o interior é visitado, o exterior encontra nova direção. Você pode chamar isso de resposta, de cuidado, de misericórdia, de restauração. Todos esses nomes cabem, desde que você não perca o essencial. Deus está trabalhando de um modo que honra o que você viveu e não despreza o que você suportou. O que começou em semente não termina em abandono. O que foi depositado em fé não fica perdido no chão. O que foi confiado ao céu não apodrece na invisibilidade. Há um retorno sendo preparado, há uma mesa sendo limpa, há um espaço sendo aberto. E quando Deus abre espaço, Ele também dá a coragem necessária para entrar sem culpa. Isso é parte da colheita, entrar sem culpa. Você talvez tenha vivido tantas idas e vindas que aprendeu a se proteger do entusiasmo, e isso é compreensível. A vida ensina cautela, e nem toda esperança pode se dar ao luxo de ser ingênua. Mesmo assim, há uma cautela que se transforma em muralha, e uma muralha pode impedir o que foi prometido de ser recebido com gratidão. Eu sinto que este é um tempo de baixar armas que já não servem mais. Não as armas da sabedoria, mas as armas da defesa excessiva. Não a prudência, mas a rigidez. Há uma diferença. O coração humano, quando ferido, tenta controlar o futuro para não voltar a sofrer o passado. Mas o futuro de Deus não cabe no controle do trauma. Ele cabe na confiança, e confiança muitas vezes começa como um suspiro. Um suspiro diante da pia, um suspiro no ônibus, um suspiro antes de dormir, um suspiro ao olhar pela janela e perceber que ainda há vida em você. Esse suspiro pode ser mais espiritual do que parece. Ele pode significar que a alma está cansando de lutar contra a própria esperança. Você foi feito para frutificar em paz, não em tensão constante. Então, quando a paz começar a se aproximar, não a rejeite só porque ela é mais silenciosa do que o medo. A paz também é um sinal. A paz também anuncia a colheita. A paz também confirma que o solo foi visitado pela fidelidade de Deus. E quando a paz chega, ela não pede licença para desmascarar o falso urgente. Ela só fica, e ao ficar, reordena tudo. O que parecia urgente perde força. O que parecia impossível perde o centro. O que parecia inalcançável começa a parecer obedecível. E obedecer ao bom tempo de Deus é uma das formas mais elegantes de amadurecer. Há uma colheita que não enche as mãos primeiro, enche os olhos de entendimento. Você começa a enxergar o percurso com outra nitidez. E então descobre que cada desvio aparente tinha algum tipo de proteção embutida. Isso não apaga a dor, mas coloca a dor em contexto. E contexto muda a maneira como o coração carrega a memória. Talvez hoje você consiga olhar para um pedaço da sua história sem desabar. E isso já é sinal de que a graça trabalhou onde ninguém via. Talvez um antigo aperto tenha deixado de mandar em você.
E isso já é vitória silenciosa. Talvez uma palavra que antes te feriria agora apenas passe por você sem encontrar o mesmo lugar para machucar. E isso é cura em andamento. Nem sempre Deus remove tudo de uma vez. Às vezes, Ele altera o poder do que tenta permanecer. E isso é profundo. É como se o campo perdesse o domínio do inverno antes mesmo de a estação mudar no calendário. O frio ainda existe, mas já não governa da mesma forma. A promessa ainda está amadurecendo, mas já não está em risco de desaparecer. Você pode descansar nisso. O que Deus começou, Ele sabe guardar. O que Ele guardou, Ele sabe fazer florescer. O que Ele fez florescer, Ele também sabe sustentar. E sustentar é tão milagre quanto começar. Não se apresse em exigir do fruto um tamanho que o processo ainda não construiu. Não exija da sua alma um tipo de coragem que ela ainda está aprendendo a receber. Apenas permaneça próximo da fonte. Apenas não abandone o solo. Apenas continue sensível ao que o Espírito está fazendo. Há frutos que chegam como surpresa, mas só surpreendem quem esqueceu o quanto foi regado. Você não esqueceu totalmente. Por isso, continue. A colheita não está vindo para te humilhar com abundância. Está vindo para te reconciliar com a fidelidade. Neste ponto, eu quero que você perceba a paz que surge quando o coração para de brigar com o tempo. A pressa cria ruído, mas a confiança cria espaço. E espaço é onde a vida respira. Talvez a sua vida tenha sido, por um tempo, um lugar apertado demais para caber tudo o que você sentia. Talvez agora você esteja sentindo uma ampliação interna, como se o peito abrisse mais um pouco ao ouvir certas verdades. Isso não é imaginação vazia. É o jeito como o Espírito prepara terreno para que o que chega não destrua o recipiente. Há pessoas que recebem uma resposta e ainda assim continuam fechadas. Há outras que, antes mesmo da resposta visível, já foram tornando o interior mais amplo. Você está sendo conduzido para essa segunda maneira de viver. Isso não significa ausência de tremor. Significa presença de firmeza dentro do tremor. Significa que você pode sentir o coração acelerar e, ao mesmo tempo, lembrar que não está sozinho no escuro. Deus trabalha muito bem em lugares onde ninguém mais consegue organizar nada. Ele conhece os cômodos internos, as gavetas fechadas, as palavras que ficaram engasgadas, os medos que você aprendeu a esconder para continuar funcionando. E é justamente ali que a colheita mais profunda começa. Não somente na agenda, não somente na conta, não somente na notícia, mas na forma como você volta a respirar quando a esperança bate à porta. Essa respiração é preciosa. Ela diz que ainda existe vida no terreno. Ela diz que o inverno não venceu. Ela diz que a promessa ainda tem som. E o som da promessa, quando finalmente encontra espaço, costuma soar como descanso e direção ao mesmo tempo. Não despreze esse som. Ele pode ser pequeno, mas já é prenúncio de algo maior. Talvez você esteja entendendo agora porque certos encontros foram adiados e certas portas permaneceram fechadas. Não porque você não merecesse, mas porque o contexto ainda não estava pronto para sustentar o que viria. Há uma misericórdia severa e linda nisso. Deus não entrega peso sem verificar estrutura. Ele não deposita frutos sobre galhos frágeis sem antes fortalecer os galhos. Ele não derrama resposta em solo rachado sem antes trazer água. Você pode ter interpretado algumas demoras como silêncio duro, mas talvez fossem apenas formas de cuidado. E esse cuidado se manifesta de modo muito concreto na sua vida, quando você decide não correr atrás de tudo o que brilha. Você começa a buscar o que alimenta, não o que apenas chama a atenção. Você começa a escolher conversas que edificam, não discussões que drenam. Você começa a notar que certos ambientes não combinam mais com a nova medida da sua alma. Isso também faz parte da colheita, porque colher é separar.
É discernir, é distinguir o que veio de Deus do que apenas ocupava espaço. E essa distinção amadurece você. Talvez a prova mais clara de que você está entrando em um novo tempo seja a forma como você já não suporta tanto desordem interior. A alma mais sensível também é a alma mais preparada para reconhecer o santo quando ele se aproxima. Então, se você sente um incômodo diante de certas confusões antigas, isso pode ser um sinal de que o tempo está mudando. Não combata essa sensibilidade. Ela está te protegendo, ela está te orientando, ela está te conduzindo ao campo certo, à água certa, ao fruto certo. E o fruto certo, quando chega, não trai o coração, ele o confirma. Se até aqui o reconhecimento foi ficando claro, talvez seja porque a colheita primeiro toca a percepção antes de tocar a agenda. Há uma sabedoria muito antiga nisso, como quando um agricultor percebe pelo cheiro da terra que a chuva está próxima, mesmo antes de ver nuvens pesadas. O corpo sabe certas coisas antes da linguagem, o seu interior também. Talvez você tenha sentido isso em pequenos instantes, ao desligar o aparelho por alguns minutos, ao olhar uma planta na janela, ao escutar uma palavra simples e perceber que ela atravessou sua resistência. O que está sendo preparado para você não precisa vencer sua desconfiança com força. Ele pode conquistar sua atenção com verdade. E a verdade que vem de Deus não precisa gritar para ser real. Ela entra, se assenta e começa a reorganizar o que estava espalhado. Eu vejo você sendo reposicionado sem espetáculo, quase em segredo, como alguém que arruma a casa antes da visita chegar. Você tira o excesso da mesa. Você dobra o que estava solto. Você olha de novo para a janela. E no meio disso, a alma entende que já não quer apenas sobreviver ao ciclo, mas participar dele com maturidade. Isso é importante, porque sobreviver e participar não são a mesma coisa. Participar é concordar com o que Deus está fazendo, mesmo quando ainda não se vê o resultado completo. Participar é deixar a semente morrer do jeito certo para que a vida apareça no tempo certo. Participar é confiar o suficiente para não interromper o processo. E no fim, talvez o milagre mais silencioso seja esse: você permanecer disponível para a bondade de Deus sem exigir que ela se explique inteiramente. Isso é fé. Isso é colheita em processo. Isso é o coração preparado. Há uma parte de você que talvez tenha sido ferida por promessas quebradas, e eu não vou fingir que isso não pesa. Mas eu também não vou deixar essa dor virar a única moldura da sua história. O que aconteceu com você não é maior do que o que Deus está fazendo em você. E o que Deus está fazendo inclui devolver integridade às suas expectativas. Isso quer dizer que você não vai mais precisar viver dividido entre desejar e temer. Você vai começar a desejar com mais serenidade, temer com menos domínio e esperar com mais verdade. Essa é uma forma de liberdade. Às vezes, a maior colheita não é o evento externo, mas a reconciliação interna entre o que você crê e o que você consegue sustentar emocionalmente. Quando isso acontece, o coração para de se sabotar. Você deixa de interpretar cada possibilidade como ameaça. Você deixa de imaginar que toda porta é armadilha. Você deixa de tratar a esperança como ingenuidade. E então algo belo acontece. Você começa a receber sem se perder. Receber sem se perder é um dom. É a maturidade de quem aprendeu a caminhar com os pés no chão e os olhos na promessa. É a bênção de quem não precisa fingir força, mas também não se rende ao desencanto. Talvez esse seja o espaço para o qual você foi conduzido durante todo esse tempo. Um espaço em que sua fé deixa de ser só defesa e se torna lugar de morada. Um espaço em que a colheita não é apenas resultado, mas relacionamento Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam,
E situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o Protocolo Secreto dos Escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.